Vou tentar ser o mais científico possível ao falar sobre os anabolizantes, sobre a bomba, sobre aquele suquinho da academia, aquele veneninho que tem um monte de gente que está usando aí. Algumas vezes de forma escondida, sem o mínimo acompanhamento de algum profissional, apenas de orelhada com algum colega, falando, ó, fez assim que dá certo. Ou às vezes com um profissional de saúde também, de uma forma mascarada, com envelope diferente, com nomes chiques de modulação hormonal, de que eu vou trazer para níveis superiores a sua testo, mas que não difere tanto assim não, viu? Tá usando anabolizante sim. Eu não posso deixar de mencionar os benefícios do esteroide anabolizante. Aumenta massa muscular, força, melhora a recuperação muscular e pode sim dar uma sensação de mais energia para o paciente. Alguns pacientes, presta atenção, alguns que têm deficiência de esteroide documentada e sintomática, principalmente uma população mais velha, tem benefício de usar a medicação. Entretanto, existem malefícios, como por exemplo, aumento do risco de problema de fígado, aumento do risco de ruptura de tendão, uma vez que o músculo fica forte muito rápido, e o tendão, por ser um tecido praticamente avascular, ele demora para ficar forte, fica, portanto, um ponto de fragilidade que pode romper. E além disso, os esteroides anabolizantes diminuem marcadamente a fertilidade. Ai, Gabriel, mas eu conheço alguém que usa um monte de bomba e tem 2 filhos. Eu estou falando de probabilidade. As pessoas que usam esteroides anabolizantes têm mais probabilidade de ficar infértil do que quem não usa. E do ponto de vista cardiovascular, a gente já tem alguns estudos mostrando que aumenta a pressão arterial, que aumenta a produção de glóbulos vermelhos, causando o que a gente chama de poliglobulia. Se você não entende poliglobulia, presta atenção que vai ficar fácil. A gente tem a nossa concentração de células vermelhas, de hemoglobina, numa determinada faixa. Quando cai, é anemia. Quando sobe, é poliglobulia. Então, poliglobulia é o contrário de anemia. E a poliglobulia não é boa não, porque ela pode predispor a um risco de trombose maior. E esse é um dos problemas dos esteroides anabolizantes. Além disso, eles também estão associados com alterações cardíacas no sentido do coração ficar mais fraco e ficar mais duro e ficar mais grosso também. É muito comum, às vezes, ter aquele cara desse tamanho na academia que fala que tem fôlego curto porque é muito grandão. Será que ele não tem insuficiência cardíaca e não sabe? Mas a maioria desses estudos, eles são apenas de desfechos intermediários, de alterações de exames. Poucas coortes, poucos estudos avaliaram desfechos clínicos, como por exemplo, infarto. É importante eu mencionar, eu tenho que ser bem honesto, que não existem grandes estudos muito bem desenhados do ponto de vista da metodologia científica nesse assunto. Provavelmente deve ter um monte de andamento e daqui a uns anos a gente vai mudar a nossa base de literatura. Esse estudo aqui é um estudo relativamente bem desenhado, é um estudo da Dinamarca que pegou uma galera aí que foi pega em testes de doping de academia que eles fizeram e acompanhou por um longo período. Para comparar, pegou-se uma população parecida. Na média, eles tinham aí 27 anos, uma população jovem. E seguiu ali por uma mediana de 11 anos e foi evidenciado alguns prejuízos cardiovasculares que eu vou citar aqui para você. Na população que usou o esteroide anabolizante, teve 1% de infarto em 11 anos. Pô, Gabriel, 1% de infarto em 11 anos? Tá de brincadeira comigo, é muito pouco. Eu concordo com você, é pouco. Mas vamos ver quanto que teve a população saudável? Teve de 0,3%. Poxa vida! Essa daqui que usou anabolizante tem um risco 3 vezes maior de ter infarto. Olha só, hein?
gente está falando de infarto, uma população saudável, de 27 anos. Estou falando de vozinha aqui, de paciente de 60 anos, não. E para risco de stent ou cirurgia do coração, 1,1% aqui e 0,3% aqui, um risco também praticamente 3 vezes maior de ter que fazer um cateterismo, stent ou cirurgia de revascularização. E trombose? Trombose também teve mais aqui, teve 1,9% de trombose, quase 2%, enquanto que aqui teve 0,7%, um risco de 2,4 vezes. E a arritmia? 2,4% aqui, 1,1% aqui, um risco de 2,2% de ter arritmia quem usa esteroide anabolizante. E o que mais chama atenção é miocardiopatia, alteração no coração de insuficiência cardíaca. Aqui teve 1,2%, enquanto que a população normal, que não usava, de comparação, teve de 0,1%, um risco quase 9 vezes maior. Quero também deixar claro que esse estudo durou ali na média 11 anos, mas antes disso, quando completou 7 anos, eles fizeram uma análise e não teve aumento de infarto nessa análise com 7 anos. Como que a gente interpreta esse dado? O uso de esteroides anabolizantes aumenta sim o risco de infarto, mas esse é um evento que demora para aparecer. Então, quando a gente fala sobre risco cardiovascular, provavelmente não vai acontecer nada nos próximos 5 anos, mas eventualmente nos próximos 10 pode acontecer. E eu vou te contar algo pessoal. Eu sou cardio, eu sou especialista em aterosclerose, eu sou especialista em infarto. Muitos médicos acabam falando, não, porque a gente acompanha e a gente vai conseguindo prever se vai ter infarto. Não, não é tão simples assim. Por quê? Uma das características da placa de gordura é imprevisibilidade. Você não sabe quando que ela vai estourar. Você não sabe quando que ela vai rasgar. Ela pode acontecer a qualquer momento. E quem tem mais placa de gordura tem mais risco. E tem estudo, vou até citar aqui, mostrando que usuários de anabolizantes têm mais placa de gordura. Tem, portanto, um risco cardiovascular aumentado, condizente com toda a literatura médica. Esse é um assunto extremamente importante, porque eu tenho notado o uso crescente de esteroide anabolizante. A galera que está usando não quer parar pelos benefícios, principalmente estéticos e até psicológicos. Tem paciente meu que falou, cara, eu não vou parar isso daí, porque se eu parar, eu vou deixar de ser o homem que eu sou, eu vou perder minha virilidade, eu vou entrar em depressão. Eu não duvido, porque isso acaba criando uma dependência psicológica. É muito sério, porque lá na frente esses coitados vão pagar o preço. E eu não quero falar assim, eu avisei, eu tô te avisando agora, enquanto é tempo para você eventualmente mudar o seu comportamento e rever as atitudes que você está tendo. Então, se você gostou desse vídeo, enfia o dedo ali no like. Se você se interessa por assuntos como esse, se inscreve no canal, você me ajuda fazendo isso. Se você tem alguém, algum colega que acha que precisa ver essa informação, vai lá, encaminhe esse vídeo para ele, compartilha com essa pessoa. Se você tem alguma dúvida, quer aprofundar a discussão, teve um monte de coisa que eu não falei aqui, escreve no comentário. Eventualmente a gente aprofunda a nossa discussão lá. No mais, grande abraço.